Só teremos futuro se a gente plantar floresta. Eu moro na Chapada dos Veadeiros, região do Nordeste goiano conhecida pelas maravilhosas cachoeiras. Porém, ultimamente, as notícias que rodam o Brasil falam não das belezas naturais, mas de uma ação antrópica que vem ameaçando nosso bioma, sua biodiversidade e a importância do turismo, atividade econômica tão essencial para as cidades da APA Pouso Alto. Foi aqui, pertinho de casa, que começou um incêndio que, em seu ápice, chegou a formar uma parede de fogo de 30 quilômetros de comprimento, causando prejuízos inimagináveis. Uma área de 10 mil hectares pegou fogo, isso é equivalente a 10 mil campos de futebol, prejudicando tanto a vida humana quanto, principalmente, a vida de centenas de espécies de bichos e plantas da região. A seca que vem nos assolando piora a cada ano e o discurso das autoridades nos coloca numa situação desesperadora, onde parece não haver solução para o problema que nós criamos para nós mesmos. O plantio extensivo de soja, combinado com a destruição da floresta para criar boi, é o grande responsável pela nossa perdição. Qualquer criança com uma boa educação sabe a importância das florestas para a manutenção de um ecossistema saudável. Porém, no nosso estado e na região centro-oeste, a monocultura de milho e de soja é sinônimo de desenvolvimento. Enquanto o Cerrado queima, o governador do estado, Ronaldo Caiado, segue fortalecendo o agro que destrói o Brasil. Certo de que ações que, ao meu ver, são criminosas, como a utilização do correntão e a exploração de mão de obra análoga à escravidão, vão trazer benefícios para a economia local, como se fosse possível conciliar a destruição do nosso meio ambiente e dos seres humanos com o desenvolvimento. Tá todo mundo viajando. Nossa única chance de sobreviver como humanidade nesse forno que estamos transformando o planeta Terra é transformar em nossa missão como sociedade a implantação de sistemas agroflorestais como imaginado por Ernest Goethe, o suíço radicado no Brasil há 40 anos e que sistematizou o conceito de sintropia, tecnologia que nos permitirá transformar a Terra em um lugar habitável novamente. É nossa única chance. Sem floresta, não temos futuro como humanidade. Daqui a pouco, transformaremos o nosso planeta, nossa única casa, em um lugar inabitável para a maior parte do nosso povo. E por que eu tenho tanta certeza que plantar floresta é nossa única chance? Bom, para começar, somos 8 bilhões de pessoas no planeta e todo mundo precisa comer. Não é possível, portanto, imaginar que teremos sucesso sem agricultura. A questão é qual tipo de agricultura que vai nos alimentar. O jeito que plantamos comida hoje em dia é perfeito para o nosso modo de produção. O máximo de lucro possível no menor espaço e tempo. O que nos leva a essa loucura que é plantar, por exemplo, soja para alimentar porco na China. Planta que exportamos in natura com menor valor agregado para pagar menos impostos graças à Lei Candido, entreguista maior que tivemos, Fernando Henrique Cardoso. E usar, assim, uma quantidade assustadora de adubo químico por hectare plantado, pois deve-se extrair o máximo daquela área naquele ano, sem se preocupar com o médio e longo prazo e fazendo aportes cada vez maiores de produtos químicos a cada ano que passa, uma vez que a monocultura extensiva acaba com a fertilidade do solo. Se você parar para pensar, não faz sentido nenhum. A gente está acabando com a capacidade de vida do solo que produz nosso alimento, mas é assim que o grande agro faz, e faz sentido para eles, uma vez que eles dispõem de áreas de milhares, em alguns casos centenas de milhares de hectares em suas fazendas, e portanto não se importam com a disponibilidade de nutrientes, porque sempre podem deixar crescer um pasto pobre para criar boi e migrar o plantio de soja para outras áreas, mantendo assim outro mecanismo importantíssimo para seu negócio, a absurda concentração de terra que serve para manter a especulação e o povo sem ter onde plantar e viver. Esse povo é o que se vê obrigado a se amontoar em favelas e ambientes urbanos insalubres. Portanto, vejam, o problema da terra não é só um problema do campo, pois se reflete nas condições de vida da classe trabalhadora também nas cidades. Mas então por que seguimos fazendo tudo errado? Por que plantamos comida de um jeito que, além de destruir o planeta, aliena o povo da produção de alimentos, atividade não tão necessária para a sobrevivência humana?
Porque as coisas, do jeito que estão, servem perfeitamente para a lógica capitalista, que é a expansão da taxa de lucro para o máximo que se conseguir naquele período, para em seguida expandir mais ainda no período seguinte. Esse é o modo de reprodução do capitalismo sem o qual ele nos sustenta. Porém, basta olhar em volta, o planeta não aguenta mais isso. A seca que nos assola deve ser a pior da história até hoje, mas a tendência é piorar nos próximos anos, a não ser que comecemos agora a implementar a mudança que necessitamos. Há que se fazer uma revolução na forma de produzir alimento para o ser humano. Isso é muito mais simples do que parece. Só precisamos reorientar politicamente nossa trajetória, que em um período de 10 anos o Brasil pode virar um país floresta. Mas não qualquer floresta, agrofloresta. Uma floresta que produz alimento de qualidade em abundância e traz para os florestores um estilo de vida que, além da dignidade, oferece muito mais equilíbrio com a mãe natureza, Pachamama, nossa criadora. Somos natureza, somos parte dela. E esse caminho que trilhamos nos últimos anos de nos separar da nossa mãe terra é o que tem levado a humanidade aos caminhos da extinção. A estupidez achar que estamos separados do ecossistema que nos gerou. E as consequências dessa estupidez já estão aí para todo mundo ver. Tragédias humanitárias relacionadas tanto à nossa ocupação irresponsável dos espaços da cidade, quanto à destruição que causamos a nossa mãe com as queimadas, o correntão, a soja e o pasto. Não precisa de nada disso. A agrofloresta é a única agricultura possível, pois supre não somente as necessidades fisiológicas que temos por comida, como também supre as necessidades espirituais que temos como humanidade, como seres sociais que só existem a partir do outro, com o outro e para o outro. Estamos tão doentes e cansados, pois cada dia mais nos afastamos de nossa humanidade. Estamos tão doentes e cansados, pois nos afastamos cada dia mais de nossa humanidade, caminhando nesse individualismo cego e adoecedor. Somos macacos, e macaco anda em bando. Macaco sozinho no mato vira comida de onça, e nenhum de nós quer ser comida de onça. A agrofloresta é ideal para nós por isso. É um modo de produção de alimentos que valoriza o coletivo, a reunião, o mutirão. Ninguém consegue cuidar de muita floresta sozinhos. E precisamos de mão de obra qualificada se quisermos ter uma floresta bonita e altamente produtiva. O manejo correto é parte fundamental, talvez a mais importante do sistema que estamos propondo que adotemos. E esse manejo só pode ser realizado por profissionais qualificados. E quem melhor qualificado do que o dono da terra? Porém, o Brasil é um país em que o povo, a classe trabalhadora, foi proibida desde sempre de ter terra. E por isso vivemos hoje essa situação em que algumas fazendas têm milhares de hectares improdutivos, enquanto a maior parte do povo não tem nem um pequeno lote para plantar um milho, criar uma galinha. Como a gente pode não se indignar? Só será possível o Brasil se tornar um país florestas se realizarmos a reforma agrária, mas não basta apenas dividir a terra. A reforma agrária deve ser ampla, geral e irrestrita para resolver nosso problema com a terra. Ela deve ser ampla, pois ninguém precisa de centenas de milhares de hectares. Isso só serve para manter a absurda concentração de renda do nosso país, uma das piores do mundo. Devemos catalogar, portanto, toda a terra excedente e dividir ela com quem precisa. Ela também deve ser geral, porque o grande agro todo ano tem renúncias fiscais, créditos baratos e uma infraestrutura de escoamento de seus produtos feita pelo Estado brasileiro, para depois esse agro militar contra a existência desse Estado. Então, quando fizermos a reforma agrária, ela deve também oferecer créditos, incentivos para a compra de maquinário, infraestrutura e capacitação para os agroflorestores, os agricultores do futuro. E também deve ser irrestrita, pois deve acabar com a questão fundiária, disponibilizando terra para todos os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil que quiserem ter seu pedacinho de terra. Isso é uma agenda para ontem, que deve ser orientada no rumo certo, o caminho do reflorestamento do Brasil, plantando florestas que produzem comida para a nossa população e permitirão que tenhamos chance como humanidade de continuar existindo nesse planeta, o único que temos. Se você concorda com isso, considere me apoiar a fazer mais conteúdos como esse. No comentário fixado aí do canal tem o link da minha vaquinha.
onde você pode me ajudar a produzir meu álbum de rap.